Atenção, pilotos, isso não é um treinamento. Você caiu de paraquedas no Wrong Squadron, seu podcast de Star Wars com zero compromisso com a verdade. What a piece of junk. Quem limpa os pelos da Millennium Falcon? O que aconteceu com o famoso programa Jar Jar só para baixinhos? Que droid venceria uma competição de karaokê? Essa e outras perguntas de extrema importância você não saberá a resposta, porque o nosso podcast não é sobre isso. O nosso podcast hoje é sobre Palpatine. Pra quem não sabe quem é Palpatine, não sei o que você tá fazendo aqui, mas caso você esteja aqui sem saber disso, ele é um dos principais vilões da saga Star Wars. Ouso dizer que ele é o principal personagem da saga Star Wars. Mas a gente vai falar sobre isso depois. Lá. Muito bem, muito bem. Para debater esse programa, esse tema importantíssimo, está aqui conosco o nosso convidado de honra de hoje, que é Fernando Barbosa. Salve, salve, pessoal. Do canal Rebelião Estelar. Isso aí. Bom, Palpatine, você falou do Palpatine como o grande vilão, né? E ele realmente é o grande vilão de Star Wars, da saga Star Wars. A gente tem a saga Skywalker, mas a gente tem a saga Palpatine, né? Afinal de contas... Mas a saga Palpatine não estaria diretamente conectada? Você já está fazendo pergunta, a gente ainda tem a apresentação aqui. É verdade, é verdade. A gente aqui é roteiro... É que já começou aqui, já me empolguei. A gente começa a formular as teorias antes mesmo, porque... É verdade, porque a gente tem perguntas, tem perguntas para responder. Vocês já sabem que aqui, antes de começar o nosso papo, tem o seu espaço de fala com o nosso quadro do Esquadrão Responde. Piece of junk. Mas antes de chegarmos nessas perguntas, temos que agradecer a Multi-Studios e a Multiplan, que estão aqui cedendo esse estúdio aqui pra gente. Já estamos gravando aqui no nosso segundo programa, ou terceiro, não lembro mais, porque depende do momento que a gente soltar ele. Mas, muito obrigado a Multi-Studios. Multi-Studios, nossa nova casa. Se você quiser assistir, inclusive, as gravações do Wrong Squadron, fala com a gente, porque a gente grava aqui num espaço aberto ao público. Vocês podem ficar ali do lado de fora do estúdio assistindo a gravação. Daqui a pouco a gente vai começar a fechar isso só para assinante. Mas por enquanto uma boa. Tá aberto. A gente divulga os horários que a gente vai estar aqui gravando e você pode ouvir ao vivo, né? Porque é liberado o áudio para quem tá no shopping. Exatamente. Então, se você está querendo ouvir a gente falar ao vivo, é só vir para cá no dia da gravação. A gente avisa. E é isso. É isso, teremos vocês aqui conosco com muito prazer. Mas vamos lá, Esquadrão Responde. Se você não sabe como enviar a sua pergunta para o Esquadrão Responde, é muito fácil. Se você está assistindo ou ouvindo esse podcast pelo Spotify, tem a caixinha de perguntas do Spotify, você pode deixar lá. Se você não usa Spotify ou não sabe onde está a caixinha, vai no nosso Instagram, @WrongSquadron. Deixa lá um DM com a sua pergunta ou no nosso site, wrongsquadron.com.br. Caso não tenha nenhuma dessas opções onde você está, você pode colocar num disco, inserir num Droid e mandar ele até nós. É isso aí. Ainda não estamos acertando cartinhas, porque a gente não checa a nossa caixa postal. Caixa postal, né? Não checamos a caixa postal. Muito bem. Perguntas de hoje, vou começar aqui com o nosso amigo Carlos, que é seu xará, olha só. Não fui eu que fiz, não, né? Não foi você que fez. Tá. Então é outro Carlos. Muito bem. Carlos escreveu aqui: olá, pessoal, sempre fiquei curioso sobre o guarda-roupa do Darth Vader. Ele tem mais de uma roupa preta ou é sempre a mesma? E como ele lida com a lavagem? Olha, eu diria que a roupa é sempre a mesma. Porém, eu diria que ele troca a capa. A capa suja, né? A capa suja. A roupa é mesmo porque é um equipamento médico, né? Isso que eu ia falar antes de tudo, o que é a roupa dele, né? É, né? Porque onde começa a roupa onde começa e e onde termina o ciborgue. Eu acho que ali é um equipamento médico. Talvez ele tenha um equipamento sobressalente quando aquele danifica. Cara, mas olha só, eu vou falar uma parada. O básico da roupa do Vader é couro preto, né? Ele tem a placa aqui, o cinto, não sei o que, tem os equipamentos, mas assim, o básico é couro preto. Imagina você ficar todo dia com uma jaqueta, um macacão de couro preto em Mustafar. É isso que eu ia falar, o castelo dele fica em Mustafar. Mas aí entra aquela questão, couro de quê? Couro de banta. Um couro de banta? É de banta. É um couro de Minor? Couro de quê? Couro de Rancor? O Vader não aceitaria menos que couro de banta. Olha aí. É isso aí. Mas aí eu fico imaginando a nhaca que isso daí. Ele deve trocar, cara. O macacão ele deve trocar.
Deve ser igual a Mônica, tem um guarda-roupa cheio Guarda- assim a de única- totalmente igual. macacãozinho. A única certinho. coisa que a gente tem, né, que é quando ele entra naquele tanquezinho dele, né, que fecha, tira o capacete, Uhum. ele nunca tá ali Ele sem toma a roupa. banho, a gente já viu ele tomando banho lá, que ele parece pelado no Rogue One, ele aparece pelado lá no tanque de Bacta. Ele toma banho. É verdade, então ele tira Aí aquela tem que roupa. trocar a roupa. Então ele tem troca que a trocar, roupa. tem que trocar. É isso aí, Carlos. Tá Então é respondido a sua pergunta. Um armário cheio de Assista roupa de Rogue couro. One e você vai ver Armário que ele igual da toma Mônica banho. aí. Ele toma banho. Agora, como é que lida com a lavagem? Tem uma lavanderia? Deve ter uma lavagem aí a você tem seco. Os um- droidzinhos ali já É. preparados Se pra bobear, isso. existe apenas aquela e é feita uma lavagem a seco ao mesmo tempo que ele toma banho. Pode ser. Pode ser. E aí ele sai do banho e ela sai da A lavagem a tecnologia seco. de Star Wars é magnífica. Lembrando que tá em Mustafar, então seca rápido. Seca rápido. Muito É bem. verdade. Quer ler a segunda pergunta aí? A segunda pergunta é de Laura. Oi, pessoal. Sou fã ávida da saga e adoro a diversidade de planetas em Star Wars. Tá Mas virando, fico... tá ficando igual cartinha da Turma da Mônica, não tá? É verdade, é verdade. Obrigado, Laura. Eu gosto assim quando a galera Mas fico me perguntando, como os personagens lidam com diferenças de fuso horário? Existe algum horário galáctico padrão? Ou eles simplesmente ajustam os seus relógios para cada planeta que visitam? Olha, Pô, ótima é pergunta, uma hein? ótima pergunta. Existe. Eu diria que Existe? existe um horário Existe, galáctico, existe. mas ele é baseado em que planeta, Coruscant? Ele é baseado em Coruscant. E Coruscant é assim como a Terra, 365 dias, 24 horas. Então, E fala inglês, né? É, Todo ele fala... mundo. Então, eu acho que existe o horário galáctico, mas eu diria que Não. todas as naves, à medida que chegam em seus em planetas diferentes, Sim, sim. tem informação cada ajustável para aquele Cada planeta. planeta tem o seu horário local ali, até É, porque tem a porque parte de essa agricultura, esse Não, negócio, e né? tem que Dia sobreviver. e noite difere. A rotação, A rotação, do planeta exatamente. é diferente, né? Agora, para funcionar tudo, né, na igualdade, tem o horário Deve ser galáctico. o horário do Império, né? É, Então, planetas que seguem é o Coruscant, Império, ou a segue- República. segue É tipo Coruscant. Greenwich. Horário de Sim, Greenwich. mas, por exemplo, em Outer Rim, aqueles planetas são isolados, não seguem o horário de Coruscant. É. Nem sabe Não que existe sei, nem Coruscant. sabe que existe. Nem sabe que existe Não, Coruscant. não aceitam nem o crédito. Tem É. nem relógio. Você viu alguém usar relógio em Star Wars? Não tem relógio, cara. Não tem hora. Não deve Tem. ter hora. Deve ser assim, ó. Quando é que você vem aqui em casa? Aí o cara fala, muito tempo atrás, numa galáxia muito É, pra distante. ver que eles não contam direito as coisas, eles chamam a distância em parsecs. É verdade. Tem sorveteiro, mas não tem o... Tem sorvete. Mas não tem. relógio. Muito bem. E fechando aqui, perguntinha do Pedro. E aí, equipe do Rogue Squadron, com tantos droids incríveis na galáxia, sempre me questionei. Existe uma versão smart dos sabres de luz? Tipo, com Wi-Fi ou assistente de voz? Será que o Luke poderia dizer Alexa, ligar o sabre ou Alexa, lâmina azul? E pronto. Caralho, genial. Olha, talvez, Isso talvez. não existe, agora eu quero. Agora Agora eu eu quero. quero, agora não, eu quero. assim, eu não sei se no Star Wars tem, eu acho que não, mas Na vida assim, real tem. Agora, assim, Hicks Forge, por favor. Você tem o trabalho. Você tem uma missão Fazer agora. um sabre de luz que se conecta Ai, com a Alexa. caraca. Você precisa fazer um sabre smart. Caraca, Alexa, luz verde. Caraca, brother. Porra, é isso aí. É Alexa, isso. hoje o bicho vai pegar. Alexa, Ele liga Dark vermelho. Side, aí ele É. vira vermelho. A Alexa do Universo Star Wars é a força, né? Que você É, faz assim pra apagar a luz, você faz assim pra enforcar os outros, você faz assim pra mudar a cor do não sei o que. A isso. força é a Alexa. A força é a Alexa. Ligar. Existia uma lenda urbana, eu acho, que eu não me lembro de ter visto isso oficialmente nem no Legends, nem nos livros que eu li, eu lembro. Pode ser até que tenha tido e eu não lembro, mas eu não lembro de ter visto essa informação, mas é uma informação que eu tenho, de que alguns sabres eles precisavam ser ativados pela força, que você não tinha um botão para ligar. Você ativava isso eu ele também com já a ouvi. força. Mas eu Já não ouvi me isso, mas lembro. não lembro onde que eu ouvi não isso. Não me lembro a fonte Pode dessa ter sido de informação. você mesmo que eu já tenho ouvido isso. Pode ser. Maior disseminador de fake news da saga. Eu realmente Afinal de desconheço. contas, nós somos o Rogue Squadron! Estamos aqui para não falar aquilo que é certo. Muito bem, muito bem. Mas então vamos falar de Palpatine. Palpatine Chivão. Chive, nosso parça. O cara com a cara deformada nos filmes clássicos de Star Wars. É isso aí. E em todos os outros. E não, no Phantom Menace e no É. Ataque dos Clones, não. Mas Ele só tá- Mas daí já- depois disso... Vingança retorno- do Sith, ele Vingança do fica Sith, boladão. Ele fica aí. Mas a gente tá falando de Chivão, isso é uma informação que pouca gente sabe, né? Que o nome, Sim. o Palpatine é o sobrenome dele. O primeiro nome do Palpatine é Shiv. Exatamente. Chief Palpatine. Isso inclusive, veio no livro do, se eu não me engano, do Tarkin, né? Quando Foi no- a... Ou foi no Tarkin ou foi no Darth Plagueis. Não, é no Tarkin. É no Tarkin mesmo? O Dark Plagueis chamava- Legends.
E a Ah, e o a Tarkin Disney é já tá... canon. Mas no Legends, no do Plagueis, fala esse nome? Não. Esse nome é... Até onde eu sei, ele é original desse livro. E só aí. é falado Tanto- nesse livro? Tanto é que o livro, quando saiu, ninguém queria saber do Tarkin. Só queriam saber do Só nome. queria né? saber. É. Oh, meu Deus, Chief Então, Palpatine. tem 300 páginas, Tarkin, o pessoal só Tarkin quer é um- saber do nome é um do Como é que era o nome da Palpatine. mãe do Anakin? Que eu esqueci. É Shmi. Shmi. É. Ah, diferente. É diferente. Mas você conhece. Shmi. Assim como o Skywalker. Muito bem. Bom, para falar um pouquinho de Palpatine, a gente sabe que ele está nas 3 trilogias, é um dos poucos personagens, né, que estão nas 3 trilogias. Além de todos os principais? Além de todos os principais, como assim? Luke, Leia... Não, o No Luke... caso- O Luke não caso, tá nas é. prequels, ele só aparece o tá nascimento numa, dele. É, o Luke e a Leia estão numa prequel. Ele só aparece ali no finalzinho. Mas aí o Palpatine também só aparece no último filme da Mas da ele sequência. é o centro do filme, é diferente do Luke da Leia que aparece numa cena. Não dá pra comparar com o C3PO que apareceu em tudo, né? o C3PO tá em todos Em os filmes. mesmo. É o único, né? O único É. droid Nem que o aparece. R2-D2 está em todos os filmes. Não, é o único personagem que aparece em todos. Todos os E, filmes. inclusive, o Rogue One só não aparece no Han Solo. Só em Han Solo Só que ele em não Han aparece. Solo que Porque ele não aparece. estava feito ainda. Que ele então não podia- existia não ainda, ou se ele existia- Ou não existia. Ele existia? O C3PO foi construído Não, pelo existia, Anakin. existia. Anakin, Existia. mas o Anakin é mais novo. Ah, não, óbvio que É, existia. é, o é, Anakin, é. eu tô pensando no Luke. Caraca, que existia, viagem, existia. brother. Tá vendo? É porque não tem tempo galáctico, a gente fica perdido. Tá Não perdido. tem relógio no A Star timeline Wars. é complicada. O É isso aí. multiverso atrapalha. Multiverso. Bom, vamos começar do começo, então. Não do começo dos filmes, mas do começo da carreira de Palpatine, né? Quando ele ainda era um senador. Um senador, não, ele era o quê? Senador, né? Ele Senador, era um de senador de Naboo. Naboo. De Naboo. Naboo. Planetinha ali, tipo, interior de Minas Gerais, né? Pra galáxia. Era um planetinha com pouca importância Pouca pra importância. galáxia. Que jogam a gente nele, né? No início do episódio 1. Você senta no cinema a primeira vez, eu lembro. Começou Que planeta Federação de Comércio. É isso, é aquilo, Naboo. Eu falei, calma, gente, o que é isso tudo? E a gente é apresentado primeiro ao Darth Sidious, né? Quando os Jedi caem lá, porque ao mesmo tempo, né, agora que a gente vai falar da ascensão dele, a gente está falando de 2 personagens. A gente está falando dele como senador da República e a gente está falando dele como Darth Sidious, que era... ninguém sabia quem era Darth Personagem de Sidious. promoção, né? Ninguém sabia. Compre um, leve dois. O cara ganhou um cachê só, né? Que se lascou. É aquilo, né? Pra quem nunca tinha visto nada de Star Wars, pode ter existido essa dúvida. Pois é, né? Eu fico imaginando isso. Quem conheceu Star Wars pelos episódios 1, 2 e 3... Não sabia disso. Talvez só tenha tido assim uma incrível revelação no Vingança do Sith, quando, caraca, o Darth Sidious é o Palpatine, maluco. Mas pra gente que já conhecia, né? Era meio óbvio. Né? Era Tipo, meio óbvio. Mas é isso, primeiro Que a gente é tinha o apresentado... Palpatine e tinha o Darth Sidious, que era igual ao Palpatine que a gente conhecia nos outros filmes. Exatamente, que Então, era o tipo, Imperador. que é o Cara, Imperador. né? Não era, Então- nem trocou de roupa, igual o Darth Vader. Exatamente. Mas é isso, os Jedi vão lá, né? O Qui-Gon e o Qui-Gon Obi-Wan e o Obi-Wan. caem em Naboo pra tentar resolver essa disputa lá, que é uma história complexa, né? Você parar pra pensar. Mega política. A Federação do comercial. Comércio, que é tipo uma entidade comercial, que não tem nada a ver com guerra, com nada, Tá fazendo um cerco com o tá planeta. fazendo um bloqueio. né? É isso aí que você apresenta. Isso que eu falei agora há pouco. É isso. Você senta no cinema ali pra assistir, te jogam isso já no texto, assim, Federação de Comércio tá cercando o Naboo, e aí os Jedi são enviados. Basicamente, Naboo queria fazer comércio sem pagar imposto pra Trade Commerce, pra Federação de Federação. Comércio, que falou, não, vocês têm que pagar esse imposto, a gente vai bloquear o seu planeta, até vocês pagarem esse imposto, e aí fica essa confusão. É basicamente uma confusão comercial mesmo. Comercial. Comercial. E aí você descobre que por trás desse bloqueio, logo no início do filme, você descobre que tem esse cara mascarado, Darth Sidious, que tá Manipulando controlando ali, né, a situação. federação. Controlando a situação. Isso aí. E mais pra frente você vai descobrir o porquê, né? Que na verdade ele precisa de uma desculpa para o senador Palpatine Se envolver na situação e crescer em poder e popularidade. Derrubar o chanceler que tá lá, para ele poder tomar o lugar do chanceler, para ficar, né, coordenar a república, que aí ele consegue ter os dois lados. Ele, como Palpatine, ele tá com a república, e como Sidious, ele tá com a Federação de Comércio. Exato. Maneiro. Bom, enfim, a gente Duas caras, né? É um duas É um caras, duas exatamente. caras.
Bom, quando você foi apresentado a isso, como é que você primeiro viu o episódio 1, não tinha ainda o 2 e o 3, a gente não sabia o desfecho, a gente não sabia... Eu não sabia como é que Mas ia a gente ser. já sabia que ele ia se tornar imperador em algum momento, né? Como é que você enxergou isso? Então, eu conheci Star Wars com a trilogia clássica ainda, né, quando lançou na Globo, enfim, nos canais lá de TV aberta. E aí fui assistir o filme no Não foi cinema. com essas fitas aqui, não? Foi com essas fitas também. Final de semana, sexta-feira, alugue 2, leva a terceira, só devolve na segunda. Isso Então, aqui é uma isso. raridade, porque é uma das poucas ainda que tem os filmes originais. Sim, antes do Special Sempre. Edition. Antes do Special O que Edition. foi uma propaganda, para mim, meio enganosa, mas ao mesmo tempo muito bem bolada, porque quando passou a propaganda dessas fitas na televisão, falava assim, sua última chance de assistir Star Wars em sua forma original. Sua forma original. E ninguém sabia Do o que ele queria dizer. Mas quis na dizer minha com isso. cabeça, eu comprei essa caixa também, eu tenho também até hoje, porque na minha cabeça ia ser a última chance de vender. É a última vez não. que eles iam vender. E não. Eu achei que era uma Tem. coisa meio contratual. Tipo assim, ó, não vai mais vender fita de Star Wars. Agora, Acabou depois só dessa, quando acabou. tiver outra mídia, blá, 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 Ele né? remasterizou, mas acabou lançando também a versão original em DVD. Depois saiu em DVD. Daí eu tenho a versão do Special Edition, que é uma caixa dourada, Isso. né? A lata dos DVDs, tudo. Então, tipo, E bem, aí eu conheci, né, desse jeito. Mas aí logo, em 99 eu não era tão adulto assim, né? Eu tinha meus, sei lá, 12 anos, 13 anos, sei lá. E aí, cara, eu fui pro cinema assistir Star Wars. Pô, vou ver finalmente no cinema e tal. E aí você é apresentado por tudo isso. Aí você fica, caraca, que tá acontecendo? Até você entender o filme, já foi apresentado a Jar Jar Binks, Naboo e voando e tal, enfim. E aí no final, você já saca, não, beleza. Eu já tinha sacado ali no episódio 1 já que quem era quem, né? Pô, Sidious e Palpatine é a mesma pessoa. Tanto é que no final ele vira pra Anakin, jovem Anakin, eu vou estar acompanhando seus passos de perto. Aí eu falei, safadinho. Sim, eu sei o que você está Sei que fazendo. você tá travando. Eu vi o que você fez aí. E essa cena tem uma coisa legal que pouca gente nota. Inclusive, conversei sobre isso com o Eduardo Miranda, que eventualmente vai estar aqui conosco também. E ele não acredita em mim mesmo. Eu já tentei provar por A mais B, ele não acredita nisso. Nessa cena final do episódio 1, quando toca o tema de comemoração, né? É o tema do Palpatine. Que é o tema do Palpatine acelerado, né? É não só acelerado, mas é oitavado também. Né? É. Se você pegar o tema, se for num sistema de som, enfim, descer a oitava e desacelerar, é exatamente a mesma música. É isso. Exatamente que é a o... mesma música. E a celebração é... Exatamente. É a mesma a música. mesma música, só é a que... mesma música. E aí, assim, tipo, caraca, os caras já estão metendo o tema do Imperador na celebração da parada, cara. E é nessa cena que ele vira e fala pra Anakin, né? Exatamente. Vou estar acompanhando seus passos. E é ali que é o início da carreira dele pra se tornar realmente o imperador. Sim. Ali foi o primeiro passo Sim. forte que ele dá para esse caminho. Exatamente. E aí você vê ao longo da trilogia ele, né, crescendo em poder, e aí ele já notando ali que o Anakin, esse cara aqui é bom mesmo, hein? E aí começa aos pouquinhos cercar ele pra trazer pro lado dele, né? Pois é, vamos falar um pouquinho sobre a relação Palpatine-Anakin. Anakin existiria sem Palpatine? Palpatine seria imperador se não fosse o Anakin? Eu acho que o Anakin existiria sem o Palpatine. Né? Talvez fosse até melhor Jedi. Apenas por não iria pro lado negro. realidade, Por não ter a eu tenho uma influência. eu tenho uma opinião um pouco mais... Não sei se é polêmica, mas o Anakin só se torna Vader não é por causa do Palpatine, é por causa do Mace Windu que fica cortando a asinha dele. Se desse uma... Tá bom, meu filho. Mas aí entra a ideia do... Polêmico. O Polêmico. Palpatine influenciava o Anakin desde lá de trás. Sim. Falando, você tem que se impor, você tem que fazer Tem que se mais impor. isso, você tem que mostrar que você é que manda nessa porra. Se não tivesse essa vozinha do Palpatine ali, provavelmente o Anakin não seria tão afrontoso contra o conselho. Afrontoso ele seria. Mas Só que seria ele ia ser aquela diferente. criança... Só criança mimada que senta no canto e fica emburrada. Ele não ia ter os argumentos. Ele não Quem ia dá os ter argumentos pra ele é o Palpatine. É o Palpatine, né? Ele só ia ficar ali naquela porra, que droga, não me deixaram fazer isso. E aí ia lá o Obi-Wan, falava com ele, não, calma, a gente vai chegar lá, fica aí que as coisas vão melhorar. E ele ia seguir esse caminho.
Possivelmente lá na frente ele podia se revoltar? Podia. Poderia, mas eu acho que ele não ia virar o Vader como a gente conhece. Não. Mesmo, enfim, independente de armadura, eu acho que não ia virar o Vader que a gente conhece. Até porque não teria o Palpatine pra resgatar ele e transformar no exatamente. Vader. E eu acho que a cena que mostra que o Palpatine realmente fisgou ele é a cena da ópera. É a cena, sim. sentam ali, você já ouviu falar na tragédia de Darth Plagueis? Então, não essa sabe? cena, pra mim, ela é muito icônica por um fator que não foi explorado nos filmes. E aí virou uma coisa meio headcanon de alguns fãs e tal. Uhum. E o Story Group, né, que é o grupo responsável pela coesão do universo Star Wars, nos livros, nos quadrinhos, nos jogos, etc., meio que descartou também essa realidade. Mas nessa cena, pra mim, ele deixa claro que foi ele que criou, através da força, o Anakin. Foi ele que gerou o Anakin dentro Ele da é Shmi. Então, Ele é o pai não biológico, né? Mas ele é o... tem isso e ainda tem uma polêmica dentro disso, né? Porque foi o Palpatine ou foi o mestre Palpatine, né? Sim. E aí o Palpatine só continuou os estudos. Exato. Depois. Essa teoria toda, criar ela fica vida, né? muito Fica- implícita no livro do Darth Plagueis, né? Do mestre Isso, dele. isso. Então, assim, foi lá que a sementinha foi plantada, mas o filme já deixa isso, assim. Pra mim, Sim. essa fala, quando ele fala assim, o lado negro tem a chave para destacar Aham. muitos poderes, babá, inclusive criar vida. E aí ele dá uma É, olhadinha e pra a- ele. é, tipo, Não é só olhada, É, ele é. também pausa, ele criar vida. vida. E olhando. Cara, Pra mim é muito claro. É emblemático esse momento, exatamente nesse ponto. Então, por isso eu acho assim que E o sem o Palpatine- Palpatine não existiria o E Anakin ele já sabia da Padme, né? Então ele já começa ali também, ó, ela vai morrer, hein? Sua mãe morreu, ó, ela vai morrer também. Impedir a morte e tudo mais. É. Mas também já planta. E é foda porque ele planta também a sementinha da desconfiança, da paranoia. Né? Tudo aquilo que acontece, né? E Sim. depois vai levar ele a praticamente matar a Padme, é toda essa paranoia que o Palpatine criou na cabeça dele. Se o por isso- Palpatine tivesse, por exemplo, morrido no episódio 1, né? Tivessem matado o Palpatine ali, o Anakin. Não tinha mais filme. O Anakin. Acabou Esse tudo. world was goes on. Acabou tudo. Agora, por exemplo, no episódio 3, aí você já teria o andamento da série. Agora no episódio 1 acabou mesmo. Acabou. Exatamente. Mas eu acho que nem no episódio. Se o episódio 3 matam o Palpatine. Ali O no Vader início do vira o 3, imperador. Isso do 3? O Vader era o imperador. Será que ele virava? Porque naquele momento ele nem tinha esse poder. Mas ele era o cara que talvez pra vingar a morte do Palpatine, não sei, ele não tem esse perfil político, né, também. De Não querer- tem. Exato. Ele não tem essa Tipo, sede ele de poder. só E ele não queria andava mais que curtir o a- Tarkin, por exemplo, nesse início. Não, Não, ele é. era pau a pau ali com É. o Tarkin, talvez até um pouco abaixo. Na verdade, com o Anakin, ele só queria curtir a gata dele ali, cara. Ele só queria ficar ali e exato. tal, com a Porra, Padme e tal. O é Palpatine isso. cortou o barato do Vader. É. Ele só queria curtir uma gata. Queria ter a vidinha dele, a família, correr no campo, fora da areia, que ele não gostava de areia. Ele gostava de grama, né? Gostava Tanto de que rola grama, na grama, é. Padmé, exatamente. Bom, mas vamos falar de Palpatine. A gente já tá devagando, a gente ainda vai fazer um Não, episódio especial sobre sobre o o Vader, Vader. eventualmente. A gente tem um cronograma aí de falar sobre a família Skywalker como um todo, né? Mas, bom, aí tem essa relação dele com o Anakin, que eu acho extremamente icônica. Uhum. Acho realmente que o Anakin, não, por mais petulante que ele fosse, não teria ido pro lado negro se não fosse essa... Não, Sim, é. a O relação com Palpatine ele. ele sabia exatamente cada passo que ele dava. O Palpatine não tinha ponto sem nó. Ele era um grande estrategista, ele era um grande planejador. Ele planeja tudo que acontece do episódio 1 ao 3, foi planejamento dele todo dando certo. Até na trilogia. Tudo funcionou. Trilogia clássica também, né? Porque ele. Eu tô me adiantando um pouco, mas lá na frente também ele vira pro Vader e fala: ó, traz seu filho aqui, traz seu filho que a gente vai Isso. juntar. E na verdade já é o Palpatine querendo tirar o Vader pra Pra trazer o Luke. trazer o Luke. Mas aí as coisas vão dar errado lá no É. final. Mas antes disso, tudo tava. É aquilo, acho que episódio 1, 2 e 3 é o plano master dele dando certo. É. Depois ele meio que perde um pouco disso, nesse desvio ali da presença do Luke e da Leia. Ele começa, tipo, a não saber exatamente se o plano dele vai dar certo. E aí eu acho que cai um pouco. No episódio 3 ele começa a fugir, as variáveis fugir do controle dele, que é o nascimento dos gêmeos. Ele esperava que a Padme morresse, e as crianças também, porque aí ele ia ter controle total do Vader e acabou. Sim. Com as crianças,
Aí você futuro já era bate... incerto. O futuro futuro era já não incerto. é mais Não, e do é jeito que ele engraçado queria. porque ele é um cara que sempre fala, everything is proceeding as I have foreseen, né? Tudo como planejado Aham. e tal. Só que ele sempre fala isso depois que as coisas acontecem, né? Ele nunca fala assim, vai acontecer tal coisa. Não, é assim, político. acontece, então eu previ que você... assim político, é fácil, é um né? Eu também, político. tipo, pô, caiu o sorvete, eu previ que seu Isso, é. sorvete ia cair. Pô, velho. That would happen. E assim, ele não teve essa clarividência de ver os gêmeos, né? Os Sim, gêmeos sobreviveram né, no parto e ele ignorou essa informação. E até no Império Contra-Ataque ele fica bolado, né? Ele até faz aquela coisa pro Vader, The son of Skywalker must not become a Jedi, né? Tipo, ele fala, Sim, o filho do Tá fora Skywalker dos meus planos. Mas não ali pode no- se tornar um Jedi. Aí, ali no final do episódio 3, que é aí que eu falo que é o início da queda dele, que é por conta disso. Vieram gêmeos, que era uma variável que ele não esperava. Porque até ali ele, ganhei, ganhei a guerra, a república é minha, federação de comércio é minha, montei meu império, ordem 66, mata Jedi, sozinho aqui, tô liderando tudo. Só que aí tem Jedi que sobrevive, né? O Yoda, o Obi-Wan, e aí ficam cuidando das crianças. Na verdade, enfim. sobreviveu um Jedi pra caramba, Não, né? Porque toda hora aparece um Jedi novo. Aquela nesse período informação ali, de né? que É uma só galáxia, né? só um Jedi sobreviveu, que o sobreviveu. Luke era o último dos Jedi. Mas faz sentido pra quantidade também de caçadores de Jedi que eles criaram pra caçar esses Jedi todos, né? Senão, se tivesse sobrado um punhadinho, ele não tinha nem precisado criar essa trupe de caçadores que passa a existir. Mas assim, é muito isso, assim, os Jedi foram extintos, mas muitos escaparam, só que não tem como eles saber quem escapou ou não, né? Assim, Não, é uma galáxia, né? É, Vocês o cara- falam de uma galáxia, Nenhum Jedi, eu acho não que conhecia. Poucos Jedi deviam conhecer todos os Jedi. na prática, a gente sabe que essa história foi adaptada ao longo dos anos, né? Sim. Que quando ele escreveu a trilogia clássica, de fato, o Luke era o último Cara, Jedi. quando ele escreveu acabou, a né? trilogia original, ele já não sabia se o Luke e Leia eram irmãos. no Não, início, né? isso foi Então, criado, É, no foi caminho. criado. Que o Mas, Vader sinal. era pai do Luke também foi criado Também no foi criado no caminho. caminho. Foram Isso. coisas que foram acontecendo por necessidade de roteiro, Isso. por necessidade criativa dele naquele momento. Isso. É. Né? Mas não estavam independente todas disso, planejadas certinho até o Diferente da trilogia mais recente, que tem vários problemas de coerência entre os filmes, né? Porque mudou de diretor e tudo Uhum. mais. Diferente disso, ele conseguiu, mesmo mudando as coisas ali ao longo do caminho, ele conseguiu fazer uma história muito coerente, né? Sim. Sem É, nenhuma a grande gente- falha. A gente, como fã mais antigo, a gente vê. As prequels, né? Episódio 1, 2, 3, por anos aí sofreu hate da galera. A galera falava mal pra caramba. Hoje em dia, se você for perguntar pro pessoal dos episódios 1, 2, não, É amado, é amado. É porque Mas muita eles- gente cresceu com esses episódios, né? Sim, Teve sim. teve as pessoas que se tornaram fãs de Star Wars por causa desses episódios. Sim. Né? Eu continuo achando o Vingança dos Sith terrível, pelo modo como é tratada a transformação do Vader. Eu tenho problemas com isso também. Pra mim é Ataque dos Clones o problema. Se Ataque tirar dos Clones Ataque não, dos Clones, filme. eu até gosto das prequels. Eu tenho um sério problema, porque no mesmo ano que sai Vingança dos Sith, né, que você tem aquela cena do Palpatine falando com ele aí, agora rise, you are Darth Vader. Eu acho horrível aquela transformação. E no mesmo ano, no ano seguinte, tinha saído a transformação da Eve, V do de Vingança, Vingança. do V de Vingança, V de Vingança. que é com a fantástica. Natalie Portman. E, cara, é maravilhosa aquela cena. Sim. Dela E leva saindo. o mesmo tempo. E leva o A mesmo transformação tempo. do Vader em 3 filmes, ela leva 5 minutos, né? Em vez de ser uma coisa construída ao longo de longo fato, do fato, não. né? 5 minutos ele vira deixou de ser Anakin e virou... E aí também levou 5 minutos. Só que Pô, tem mas- uma construção muito foda e a transformação é visível nela. Você aceita e acredita naquela transformação. Mas aí você pega um pouco também do problema do George Lucas, diretor, né? George Que ele Lucas, pegava diretor, o ator, com ó, certeza. faz aí. Aí, pô, Hayden Christensen, E é novato aquilo, né? Você ali, tem a né? Natalie Portman, mas nem era só ele. Você pega a própria Natalie Portman. Que é uma ótima atriz. É uma ótima atriz. É ela que faz a Eve no V de Vingança. É ela que faz a transformação maravilhosa. E aí você vê ela atuando nas prequels. Sim. É horrível. Bom, Sofrível. Mas voltando pro Palpatine. vamos avançar no tempo então um pouquinho e aí avançar no tempo do Palpatine e voltar no nosso tempo pra falar do depois do episódio 3, né? Quando ele, Sim. como episódio Quando ele já 5, se porque no 4 consolida. ele- no 4 ele não aparece. Né, quando ele se Dá consolida uma já sumida. como imperador, ele é mencionado só Aham. no 4 ali no iniciozinho. Até então no 4 o vilão é o Vader. É. Ponto, né? Ele só é mencionado falando o imperador planeja dissolver o Senado, né? Acabou de Isso, dissolver o sim. Senado.
Então a gente só tem essa informação dele, e aí no Império Contra-Ataca a gente tem lá a figura holográfica dele dando ordens que ao não Vader. era o Ian McDiarmid naquela Não Não, era, nessa, não era. nessa versão era a esposa de algum Era uma diretor mulher, de arte. exatamente. Maquiado, né? Escuro. Mas eu achei muito brilhante que no Retorno de Jedi é o Ian McDiarmid e Sim. ele tá novo. Só que ele já tá com só- a maquiagem. É, Só ele tá que com a fizeram maquiagem. ele via maquiagem ficar mais velho, Aham. Deformado. e tal, e ele não era velho naquela época, ele devia ter, sei lá, 30 40. e poucos anos, É, 40. por aí. 30 e 40. E aí, agora, na época das prequels, ele já tava com a idade certa e aproveitaram o ator e isso foi Foi sensacional. sensacional, né? foi sensacional. Não E no precisava 9 ele trocar. tá decrépito, mas Continua sendo decrépito de qualquer jeito. tá excelente. Mas a desculpa da deformidade dele, eu gostei, sabe? Tipo, Do próprio raio. O raio batendo nele ali, ele foi desfigurando. Eu achei horrível isso. É, mas- eu também não gostei muito, não. Eu achei que poderia eu ser. achei É legal. porque, assim, existe também uma coisa que aí já não é tão lenda urbana, né? Já é mais mencionada nos livros e tal, de que o lado negro da força Corrompe se corrompe seu corpo. fisicamente, Aham. né? Que ele desgasta você, que ele deixa você meio decrépito mesmo. Então, existe essa coisa de que ele foi ficando assim muito deformado, Aham. que ele é muito poderoso no lado negro. Sim, Né? sim. E utiliza muito tempo a força, o lado negro da força, e isso vai deteriorando o teu corpo. Então eu sempre e tive essa visão, né? De que era Também. isso que E é curioso, né? Que o cara, do nada, ele aparece lá no meio do Senado, todo desfigurado. Então, agora eu vou ser o imperador, tá, gente? Ninguém parou. Ele, cara, tem alguma coisa errada aí, não? O que aconteceu com você? Parou de usar O Avon, negócio filho? Onde é que Ele falou, você foram os tomou Jedi que fizeram isso comigo, mas mesmo assim, tipo, cara, tem alguma coisa errada aí, não tem É, não? como que eles Você fizeram tá isso com querendo, você? você tá querendo poder absoluto depois de aparecer todo desfigurado? É foda, cara, é foda. Mas bom, enfim, acho que Por isso que eu falo que tem Vingança dos Sith, pra mim, é o pior problemas, filme tem de tantos todos. problemas nas prequels pra mim que eu acho que esse aí foi até bem dos menores, assim, passou muito batido. Mas eu acho legal isso, assim, que não, ele é muito político nas prequels, Sim. ele é muito estrategista nas prequels, ele realmente constrói essa estratégia de comandar os dois lados, usando dois personagens, né? E aí na trilogia clássica não existe isso. A gente só tem o Imperador Palpatine, a gente não tem só mais tem o Império, não tem o mais lado o- humano Aham. dele. O assim, imperador, mas no papel de rei, né? Assim, um rei clássico da fantasia, né? Aquele cara sentado no trono só comandando, sem Isso. participar da ação mesmo. Isso. E é bacana porque assim, ele aparece meio como esse vulto, né? No episódio 5, Uhum. ele só aparece via holograma. E no Retorno de Jedi ele realmente ganha algum destaque. Só que quando eu era criança, cara, quando o Imperador aparecia, pra mim, era uma coisa muito, muito perigosa, assim. Era pesado. muito sombrio. Ele era usado pesado. em momentos muito específicos. E e você tem toda uma construção de medo de todos os personagens em relação a ele, né? E a Dos cena em si comandantes. também, ele tá naquela sala dele que não é tão iluminada, ele tá cheio de sombras ali em volta dele e a música pesada. Então você. E a primeira diferente, vez né? que ele aparece é quando ele chega na Estrela da quando Morte, ele na Estrela né? da Morte, Isso. isso aí. Isso. E você já teve antes naquela mesma situação, né? O Vader chegando, e aí o cara fala, não, Vader, as construções estão indo bem, estão indo bem. O Imperador não acha, não. Então, O Imperador o não vai ser tão está condescendente. vindo pra cá. E nessa quando cena, ele fala isso... E nessa cena que ele chega, o Vader tá ajoelhado. Aí você fala, pô, calma aí. O maior vilão de todos tá ajoelhado pro Não, velho aí. E eu queria né? dizer, o Imperador, ele é muito diferente do Darth Sidious nesse sentido. Porque o Darth Sidious, você vê várias cenas com ele nos filmes, ele aparece pouco, mas assim, aparece em todos os 3 filmes, como só um cara que aparece, dá uma ordem e some. Aparece, dá uma ordem e some. Ele não tem uma imagem no imaginário das pessoas do que ele é capaz e não mostra, né? Porque só é o a Imperador sombra, vai né? construindo isso. Você fala, caraca, o Imperador vai dissolver o Senado? Não é possível, o Imperador isso, o Imperador isso. E aí quando o Vader fala nessa cena que você citou, que o Imperador não é tão benevolente quanto eu. Você fala assim, caraca, o Vader é benevolente? Então o Imperador deve ser muito sinistro. Pois é. Então, antes de você ver o Imperador assim, atuando mesmo, você já Tem uma construção Já de foi terror construído, contra né? ele muito Sim. grande. isso é muito legal. Então isso eu é tinha muito muito bem feito medo nos dele. filmes, Ele podia nem exato. aparecer no filme. E eu ele já não- ia ter medo E dele. ele meio que não faz nada, porque ele chega nessa cena, né? Ele só chega.
Levanta, Lord Vader. Aí vai andando com ele, com o Vader ali. Não, e mas você contando vê... as novidades. exatamente, ele sai de cena. Ele não faz E aí nada. você vê a reação... Como é que você entende que ele é perigoso e as pessoas têm medo? Pela reação dos outros personagens. Sim. O comandante da Estrela da Morte tá ali parado, morto. Você vê medo no olhar Aham. dele, parado. No momento que o Vader levanta, o Imperador sai, você percebe que quando ele vai embora sem falar nada, o cara, tipo... Dá um alívio. Dá um no alívio. cara. Então, tipo, Exatamente. é um personagem que, apesar de ter pouco tempo de tela na trilogia clássica, Sim. a construção de perigo e medo em volta dele Em volta, isso é muito bem feito. grande. Isso é muito bem feito. é muito grande. E aí o final é maravilhoso quando você tem todo o embate dele ali na sala do Sim. trono, com o Luke, o Vader, né? E aquela troca de ideias do Palpatine com o Luke, de você tá aqui, né? Se você não vier, né? Olha só, você acha que você vai ganhar alguma coisa? Você acha que vocês me pegaram de surpresa? Então, essa estação está totalmente operacional. E os seus rapazes lá na lua de Endor? Todo mundo, a gente já sabe que eles estão lá. E aí você vê todo o plano dos rebeldes caindo por água abaixo. E aí termina só com a risada dele. né? Tipo, porra, isso é E aí, muito bem construído. Mais uma vez você vê que ele se garantindo ali no que ele já tinha programado, igual nas prequels. Sim. Aí, nessa questão aí é muito parecido, né? Porque ele tá achando ali que tá controlando tudo e no final ele não esperava que o Vader fosse trair ele, né? Inclusive essa cena, agora que a gente tem as prequels, que a gente enxerga essa construção do Anakin através do Palpatine, né? A manipulação e tudo mais, que era uma coisa que a gente não tinha na época da trilogia clássica. Essa cena pra mim tomou um outro sentido, porque quando o Vader olha pro Luke, olha pra ele e toma uma decisão, naquela hora, pra mim, o Vader tá passando a história inteira na cabeça, tipo, de tudo que o Palpatine manipulou a vida dele inteira. Aqueles cortezinhos de TikTok, né? Começa a musiquinha triste no fundo. E aí o você Vader consegue olhando assim, pensar, passando as cenas. E aí você consegue visualizar, tipo, ele olhando pro Luke e lembrando da Padme, lembrando de que o que ele fez com ela, Tudo que ele perdeu. lembrando de que Do ele conselho, poderia estar ao tudo. lado dela, com os filhos. É isso. Toda a vida que ele poderia ter tido e não teve. Então, tipo, torna essa cena realmente muito forte. E é essa cena que traz o equilíbrio, né? A profecia se profetiza, né? O escolhido trazendo o equilíbrio. Exato. Ele matando o imperador. E aí a gente enxerga ele como escolhido e não o Luke como era o previsto, não o herói, né? O próprio vilão é o escolhido. Muito louco isso, né? Apesar de que a profecia também foi criada depois, né? Quando a gente era criança, não tinha essa história da profecia. Isso é uma coisa que o herói era o Luke, o vilão era o Vader, que no isso. final se redime. Mas... Exatamente. E é engraçado que o Imperador, ele ao mesmo tempo, ele é tão sombrio, mas ao mesmo tempo é um meme ambulante também, né? A quantidade de zoeiras que se faz com ele na internet é sensacional. Pra mim tem uma das melhores, que é aquelas do frango robô. Something eu adoro da escada rolante, ele subindo, todo mundo cumprimenta. Stormtrooper. Go to hell. Gente, se vocês não assistiram Frango Robô, né? Muita gente talvez seja nova. Não conhece. Procurem no YouTube Frango Robô, Robot Chicken, Star Wars. Cara, é a melhor série de paródias que existe. É maravilhoso. E os episódios de Star Wars no são streaming também, tem maravilhosos. serviços de streaming. Tem. Acho que na Disney tem, na Disney Plus, esses episódios. Não sei se é na Disney não, se é no frango no HBO. Eu acho que os episódios especiais do Star Wars estão na Disney. Ou estavam quando saiu a Disney, não sei se ainda Eu acho que os especiais do Family Guy estavam lá e os dos Simpsons estavam Disney? lá na Disney, porque é tudo Fox. Mas a Fox é Star Plus, cara. Não, sim, mas... Tipo, Quando saiu a Disney. quando Tá, saiu a beleza. Que aí na época a Fox estava lá. E você tem, acho que na HBO, no HBO Max, você tem o Frango Robô. Tudo, né? Tudo do Mas Frango aí eu Robô. quando procurei os Star Wars no HBO não achei. Não? Não. Então... Porque eram episódios especiais. Eu acho que lá só tem as temporadas normais. É porque também aparece muito do Palpatine em episódios corridos. Em sketches, Tem assim. sketches né? dentro do Justamente Frango porque Robô. ele é um meme ambulante. Exatamente. Busquem os frango robô de Star Wars de alguma forma, porque é brilhante. É brilhante, As é cenas brilhante. de As cenas são Palpatine maravilhosas. São sensacionais. sensacionais. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o ator, né? Ian McDiarmid. Sim.
que é... Acho que não consigo pensar em outro ator que Eu faria o Palpatine Não melhor consigo, que ele. não consigo. É assim, você pode até reimaginar alguma coisa, igual, por exemplo, o Anakin, que poderia ter sido o Leonardo DiCaprio, né? Aí você consegue tentar imaginar alguma coisa do tipo, mas você não consegue. Hoje em dia você não consegue mais. Não, tentei aqui. Quando você falou, eu falei, você Leonardo falou, DiCaprio cara, como essa daqui. da- Era a escolha de George Lucas inicialmente, né? Mas. É você pensar que era 98. Exatamente, 97, 98 ali. É. Né? Tipo, Natalie Portman foi a Padme. Foi tipo o segundo filme grande da carreira dela. Ali você tinha Titanic nessa época, né? E você Sim, tava trazendo uma tava no estrela. auge, né? Ele tava começando Mas ali. enfim, o Palpatine você não consegue imaginar e também não teria por que trazer outro ator se o ator, como você falou, né? O ator que fez o Imperador Nos velho, filmes originais. nos originais, tava novo. Tava na idade certa tava- pra é. fazer. Pô, vamos trazer o cara então, sabe? E cara, não tem como. A voz dele, né? O que eu brinquei, good. Eu não consigo imaginar isso sendo falado por ninguém, sabe? Não, ele fez uma coisa que é ele, assim, é o personagem da vida dele, assim, né? É o personagem, tipo... Até porque eu acho que ele não fez nada assim mais marcante depois na carreira dele. Né? Não, o maior ele papel... é muito de teatro, né? teatro, O O maior papel, mais o maior papel marcante dele é esse. esse. Independente da carreira dele, sem dúvida é esse. Sim. Diferente do Obi-Wan que fez Lawrence da Arábia, que pra mim é um filme muito Porra, icônico, sim. né? Tudo bem que... Na verdade, ele já era mega famoso. Sim, o exatamente. Alec Ele era o astro, né? ele era o astro. Ele era o ator caro. Ele foi o ator mais caro, acho que, daquela É, produção, né? era O o- Alec Guinness. Ouso dizer que o único ator na época, porque os três Todos estavam começando. O Harrison Verdade. Ford já tinha alguns papéis ali Pô, junto mas com ele- o Não, George mas o Lucas, Harrison mas Ford tava... era carpinteiro até, sei lá, É. 3 anos antes. Ele Início de começou carreira. por sorte É. ali, ele não era um cara que Ele tinha feito, sei lá, American É. Graffiti. Eu acho que o único consolidado mesmo era o Alec Guinness. E que já ali, era é. consolidado há muitos anos. Muitos anos, né? muitos Ele anos. era ator dos anos 40, 50. Tipo, fazia já filmes Era clássicos era o ator que o George Lucas precisava ter. pra chamar atenção. Pra não só chamar atenção, mas você tinha tanto novato no elenco, você Pra precisava de segurar. alguém, de alguém ali pra vender galera. o filme, né? Tipo, mas e- tem o e Alec pra Guinness, ajudar vai o ver. pessoal também, né? Ali no... Cara, o Alec Guinness não sabia nem o que ele tava fazendo lá dentro. Não, não Não sei. sabia nem o que ele tava falando. É impressionante. Ele achava tudo muito louco. Tipo, né? mas caraca, o que é isso? Todas as entrevistas ele fala isso, é. que achava tudo muito louco. Ele não tava entendendo Meu nada. Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu As não falas, né? Eles riam Não era, pra caramba não era das tudo falas. louco, né? Mas os atores também, né? Tinha os atores lá mega loucos também. Mas, por exemplo, você imagina a cena ali dele com o Luke, na casa dele, ele falando do pai dele e tal. Eu fico imaginando o Mark Hamill um ator novato, né? E aí você tem, você tá contracenando com o Alex Guinness, cara. Tipo, tira alguma Presta coisa atenção, ali de, é. né? Tipo, o cara tem experiência pra te passar. Eu acho que isso aí ajudou, por isso que eu falo, deve ter ajudado muito o elenco também a crescer, né? Durante a Verdade. trilogia clássica. E aí no Retorno de Jedi quem teve esse papel foi o Ian McDonald. Ian né? McDonald. Sim, Que sim. era o ator experiente. Já o Obi-Wan só aparece rapidamente ali e tal, né? O Alec Guinness participou muito menos. É. Mas aí o Imperador deu esse papel, né, de ator consagrado. E aí ele morre. Mas aí Ou ele não. volta. Mas aí é o que acontece com praticamente todos os personagens, menos o Qui-Gon Jinn. E é O Qui-Gon minha- nem aparece pra falar com os outros, né, coitado. Ele teve Cara, um pequeno momento dele ali no final de Obi-Wan, né? Mas. É. hum, Mas O Darth Maul é dividido ao meio É. e volta. cai de um... eu Não. nem sei aonde que ele cai. Ele cai num precipício pra não sei pra onde e ele volta. Sabe Não, o que e me você chateia pode com fazer isso? a contagem também de quantos personagens levaram a sabrada no meio da barriga e voltaram. E voltaram, Né? é, Pô, exato. você tem aí a Sabine, Sabine você tem recentemente. a Inquisidora lá Inquisidora do na série do Obi-Wan. Obi-Wan. Você tem a maior galera. É isso. Não se sabe o que tem dentro das pessoas. Na né? verdade- Cada pessoa é de um É, jeito. na Não, verdade, eu não acho tem- aquilo, não, né? tem, Tipo, tem, a galera tem. tinha um problema sério, né? Depois que a gente viu ali o Tales of Jedi, o conselho, a galera tinha um problema com o Qui-Gon. Qui-Gon. O Qui-Gon era chato pra essa galera. Ele ficava sempre cobrando. Ele era o socialista no meio dos capitalistas. Eu Pode concordo crer. muito. Ele concordo. era... Mas tem E aí estudos... todo mundo, na hora que ele tomou o sabre na barriga, ele todo fala, não, leva pro Bacta Tanque, leva... Não, já morreu. deixa aí, Já deixa morreu, aí. bota aqui, taca fogo logo. Não, mas tem aqui a bota técnica pra voltar como espírito. Não, acho que isso não, esse é não, novo, não, ainda não não. foi nem testado direito, Aqui. deixa quieto. Olha, já temos a pira montada, bota aqui em cima, acabou, Acende, resolve. acende. Aí ele dá uma piscadinha assim, acende logo. Não, mas tem a galera que já fez até estudos anatômicos, científicos e tal, pra provar que ele realmente morreu ali porque o sabre pegou nos órgãos XYZ. O Darth Maul foi cortaram- dividido Pois ao é. meio.
Pois é. E ninguém falou, somehow Darth Maul has returned. É, né? não. Ninguém reclamou que somehow ele voltou. Darth É Maul porque ele voltou. não é ser humano, é outra raça. Isso aí. Os órgãos vitais estão todos na É. cabeça, não tem nada a ver, ele é só sangue. É, É isso aí. nem sangue, né? Porque não sangra. Não não sangra. sangra. Exatamente. É porque cauteriza. Cauteriza. Mas eu acho engraçado porque assim, a volta do Palpatine foi uma coisa, ainda é uma coisa muito controversa entre os fãs. Ninguém gostou da forma como ele voltou. Mas antes da gente falar da forma como ele voltou, vamos falar da forma como ele sempre voltava nos livros, né? Porque no universo expandido de Star Ele Wars sempre voltou. sempre foi o plano da saga Star Wars que ele voltasse depois. Porque os Jedi, eles não ressuscitam, mas eles têm esse poder de o seu espírito se... Né, se Rematerializar. não sei se materializar. Reaparecer. E assim, ressurge como um Ressurgir espírito, como da, espírito da força, força. né? Então, assim, a mente, a alma, as lembranças, né, todo o conhecimento dele permanecia vivo de alguma forma, porque a força, ele era um com a força e a força dava um jeito de e fazer um holograma virtual Is dele one ali. with the force and the force was with me? Isso aí, exatamente. e essa história do fantasma da força ser apenas pro Jedi e não pro Sith, isso aí veio anos depois já com a animação de Clone Wars. Porque até então em Clone Wars o George Lucas ia colocar o Darth Bane e o Darth Revan para aparecer naquele arco de mortes. E apareceu os fantasmas da força de dois Siths. Aí o George Lucas virou falando, ô Filoni, não, deixa só os fantasmas Só os do Jedi. Jedi mesmo. Justamente porque no universo expandido existe essa regra de que os Jedi se tornam um com a força e o Sith renega isso. Sim. Então o que acontece com a energia do Sith quando eles morrem é que ela fica como um bloco de energia negativa que não se mistura com a força. Fica aquilo ali concentrado. E o Palpatine e o Darth Plagueis estavam estudando formas de pegar essa concentração e reencarnar Sim. num corpo neutro, num Daí corpo... até vem aquela teoria que você falou no início, do Palpatine ou Plagueis ser o pai do Anakin. Exatamente. Seria o receptáculo. Pegar um bloquinho de energia negativa e É. jogar ali e fazer um ser humano. Mas o Palpatine já tinha esse plano. Tanto é que desde o episódio 1, ou 2 principalmente, que é quando a gente é apresentado a clonagem do Star Wars, sim. quem mandou fazer os clones? Quem comandava os exércitos clones? Por que clones? Por que o Palpatine não fez droids? Por que o Palpatine... Como ele tinha o exército de droids também, mas por que ele não fez para a República outro tipo de exército? Por que ele especificamente quis clones? Porque a clonagem já estava nos planos originais dele de que ele precisava de um corpo Isso. neutro, um corpo vazio, né, uma casca, para ele reencarnar sempre que ele morresse. Não é uma vez, é sempre que ele morresse. Ele queria ser imortal. E você vê que isso foi caminhando ao longo do tempo, né? Até Exatamente. depois que ele morre ali, depois do episódio 6, você vai assistir The Mandalorian, lá naquele, acho que é em Navarro, tem uma instalação Uma estação de clonagem. O Moff Gideon já estava mexendo com alguma coisa de clonagem. Clonagem sempre fez parte do universo Star Wars. Sim. Ele não tá diretamente conectado lá nos primeiros filmes, na trilogia original. Tem quando fala que o Vader, o Anakin e o Obi-Wan lutaram nas guerras clônicas. É. né? É, Assim, mas já é é isso, citado é. lá, né? É, Só mas isso. Você Só não, isso. não Você tem não uma vê nenhum clone. extrapolação de clones, ou que eram clones, não explica nada disso. Isso. Né? Tanto que fica por muito tempo essa questão do que eram as guerras clônicas. Mas isso é uma parte muito legal que eu considero aí, por Star Wars ser uma obra viva, né? Tá sempre sendo adicionado Acrescentado coisas em vários momentos do tempo, e não só linear. Eu acho legal isso. Pô, eles pegaram aquela frasezinha, não, eu e seu pai participam da Guerra Clônica. Fizeram Cara, a 3 partir filmes disso, e 3 filmes, tem não animação. sei quantas temporadas. Pô, é loucura. É loucura. isso. É, E aí- e aí nos quadrinhos, nas histórias que vieram sequentes, você teve vários clones do Imperador. Sim. Exatamente. Eu acho que a primeira vez que foi citado isso, se não foi no Herdeiro do Império, foi no Império do Mal. Dark Empire. Império do Mal, Dark Empire. Que são duas histórias totalmente distintas, mas que ambas tratam de estações de clonagem do Imperador. Sim. No Dark Empire, o Imperador efetivamente volta. Eu acho que no Herdeiro do Império talvez isso seja citado, mas ele não reaparece, ele não ressurge. Não, ele não Não, ressurge. No Herdeiro do Império, ele ressurge, acho que pela primeira vez no Dark Empire, nesse Exatamente. Império do Mal, que aí você tem a primeira retorno do Imperador. Pois é, então assim, eu achei muito, apesar de todo mundo odiar isso, eu achei muito legal que eles respeitaram essa... É porque é diferente, tipo assim, ele retornar... Somehow. Eu não gosto tanto do retorno dele, porque ali você fechou o arco do Anakin. O Anakin, ele tá se redimindo, matando o grande vilão, né? Beleza. Mas se ele vai voltar,
né, fosse bem trabalhado e não, tipo, somehow. Mas por que, É, que porque- ninguém reclamava quando o Imperador voltava nos livros, nos quadrinhos? E Então, ninguém porque falava é que bem isso trabalhado. anulava Porque o- não foi bem trabalhado. Porque é aquilo, né? Essa nova trilogia que a gente teve. Não, eu digo só especificamente essa questão do Não, arco então, é Anakin. isso, porque no episódio 7 e 8, você não tem nada de Palpatine. Você tem Sim, Kylo Ren, você tem o sim, Snoke, sim, né? Tanto sim. é que naquela época, Mas eu vou te pô, falar, na minha opinião, quem não é é nem Snoke? por isso. É porque quando o Palpatine volta nos livros, nos quadrinhos, etc., ao longo dos anos 90, Uhum. principalmente, ele volta para enfrentar o Luke. E Sim. agora ele volta para enfrentar a Rey, que é uma personagem que a gente ainda não tinha estava conexão nenhuma. Não tava tem tão é. pegado Se ainda a ela voltasse ainda. pra enfrentar se o Se o Luke Ben, que tivesse- tivesse se redimido dentro dos Pô, filmes. O Luke não tinha que ter voltado, cara. Quem tinha que salvar a Rey ali não era o Kylo Ren, quem tinha que salvar ele era o Luke. É. Se Sim, o Luke sim. enfrentasse o Palpatine no episódio 9, todo mundo ia amar esse filme. Não, então, aí você tem o problema da trilogia, que é o problema de De não passagem. ser uma trilogia, na e verdade. passagem de Passagem bastão. de bastão. Que você, né, vocês até comentaram no último episódio isso, né? O episódio do Han Solo sobre a passagem de bastão. Que, pô, você bota, em vez de você juntar os 3 personagens principais, você não tem. Você tem um filme pra cada um e vai matando um em cada e não passa o bastão pra ninguém. Não faz, por exemplo, acho que foi você que falou dos Caça-Fantasmas. Sim. Né, que você pega a galera nova junto com a galera velha e aí a galera da velha passa tudo pros novos pra eles caminharem. Não. É. Ali Exato. a Rey jogam a Rey ali e aí dá aquela sensação que ela aprende tudo em 5 minutos, né? Quando ela passou a vida inteira num deserto morando dentro de um AT-ST caído. Mas nem esse é o problema dos 5 minutos, porque o Luke tem isso, né? A gente tem É. o Luke Não, vivendo mas ali então, no mas- deserto de Tatooine e em 5 minutos ele se torna um Jedi É. na tá história. certo, espaço do Obi-Wan. O Mas problema ali é como as diferente, coisas né? foram Porque ele- jogadas, né, ali. É. Tipo, O problema, pra mim, Você não o passa o principal bastão. dessa nova trilogia é que ela não é uma trilogia. Ela não foi pensada como uma história pra 3 partes, né? Apesar dela poder ter sido, né? Porque quando foi feito o primeiro filme, quando foi feito lá o Nova Esperança, que nem era Nova Esperança, era só Guerra nas Estrelas, não tinha ideia do que... não tinha essa ideia do depois. Tanto É. que ele tem um começo, meio e fim Uhum. Definido. dentro, não precisaria definidos. ser mais nada. Sim. Não precisa mais nada. Quando você tem ali, beleza, vamos fazer outros. E aí vem a história do Império Contra-Ataque e do Retorno, você vê que ali foi pensado e eles aproveitaram as Isso, coisas do primeiro e isso. criaram as outras duas histórias. Quando veio as prequels, episódios 1, 2 e 3, Esses foram desenhadinhos. foram desenhadinhos e pensados como 3 filmes contando uma história. Uhum. E aí veio episódios 7, 8 e 8, 9, que não foi assim. É. Se fechou o primeiro, o É. segundo já joga na mão de um outro diretor que desfez Tudo que o primeiro tudo que fez. o primeiro construiu. E aí você joga um terceiro de volta na mão do primeiro, porque o segundo não foi tão bem visto. E aí cara, aí não tem como isso dar É, certo. porque ia ter o terceiro, né? Seria o do Colin Trevorrow, que ia Isso. conversar muito com o do 8. Que aí É. você ia ter o Kylo Ren sendo o vilão mesmo. Ia ter um Sith lá que eles iam buscar. Enfim, tem o roteiro aí perdido, já vazou na internet. Mas aí, tipo, é o J.J. Abrams, a Mystery Box. É. Ele só ali botou os mistérios, resolve aí Rian Johnson. Rian Johnson, pô, gostei disso aqui não, devolve aí, deixa eu fazer do meu jeito. E aí, né, a Disney naquela bagunça ali falou, não, o JJ, volta aqui pra fechar. E aí trouxeram Palpatine. Não, e é louco porque assim, eu imagino que o JJ desde o 7 já estava pensando nessa coisa do Palpatine. Como ele jogou os mistérios na mão do Rian Johnson, e o Rian Johnson talvez não tenha seguido por essa linha, o JJ teve que, em 15 minutos de filme do episódio 9, ele teve que contar tudo que ele teria contado no 8 se fosse dele. Sim, mas eu tenho pra mim que o JJ, ele não tinha as respostas, ou se tinha, ele não passou pro Ryan. Não, Não, ele não tinha pra não resposta. trabalhar. Não, Tenho não, não. certeza Aí- que ele não passou. É, Não, não, com certeza então. ele não tinha. Porque o J.J. Abrams não tem resposta pra nenhuma das questões que ele levanta. Então, porque assim, o episódio 9, tá, você tem o Chris Terrio, né, como o roteirista lá, que é o mesmo cara que inventou a desculpa da Marta, né, no Batman vs Superman. O mesmo cara que fez isso é o cara que fez o De Alguma Forma o Palpatine retornou. E, cara, fica muito solto, sabe? É. A volta dele. E aí você também tem a... Porque pra gente pra gente acreditar, eu acho que nem só era ter o Luke ali enfrentando ele. Era a gente ter tido alguma informação, alguma coisa durante 3 filmes Sim. que desse aquela uma sensação. coisinha. O problema é que não foi em 3 filmes. Eles explicam isso muito corrido no 9. Sim. E aí, o que acontece? Como é corrido, você não consegue absorver aquela Aham. informação toda na primeira vez que você vê. É. Aí você não tá entendendo como ele voltou. O filme até contou, mas você não entendeu. Você não entende. Mas ele tem um filho, e aí o filho dele, não sei o que, é o É, pai da é, Rey. é. Aí você foca nisso, e aí você esquece... Pô, mas que o Snoke, né? Que já era uma tentativa de clone. blá, blá. É uma cena que você podia resolver. Você botava, tipo, quem é o Snoke? A gente ficou 2 filmes sem saber quem é Snoke.
Cara, você pegava a cena do A gente daquele até hoje ninguém Então, sabe quem é o você- Snoke. Não, ele Sabe, é. ele é um clone Ele é um do Palpatine, clone mal feito. Não, ele é um experimento É, biológico. Não, é um do experimento Palpatine. biológico, mas É, nos filmes isso Mas não é se mostrado. você pega isso e não é joga lá explicado. pro início do 8, pro 7, ó, o Snoke é um experimento biológico que vai trazer algo aqui. Aí você fala, pô, o que ele vai trazer Eu acho então? que se Aí no, você já 8, fica... se no 8 dissesse só que o Snoke é um clone, já ia Do ficar com essa... Palpatine. Não É. precisa dizer que é do Palpatine. É, É um clone de clone. quem? Clone de quem? De onde? Que É. clone? Ué, voltou a Alguém história tão de clone poderoso, tantos alguém, anos depois? alguém tão poderoso assim. Quem é esse tão poderoso? Pô, mas agora estão Palpatine. clonando Force Users, né? Usuários É, da Força, porque era é. uma coisa que não podia. É. Agora pode, ué. Né? Eu já ia, Você já ficava Fazer com a essa pulguinha já ia conexão, fazer a assim do conexão, mas, Palpatine. mas provavelmente a grande maioria também Sim. não, né? Que, não leu o quadrinho dos anos 90, não leu... Uhum. Legal, mas qual será o mistério disso? Que nem era o Darth Sidious, né? Quem será o Darth Sidious? É, A gente já exatamente. sabia, mas não necessariamente o grande público sabe. E aí entra o que eu falei lá no início. No final das contas, a saga que era a saga Skywalker acaba virando a saga Palpatine. É. Porque você começa com Palpatine no episódio 1 e termina com uma Palpatine se chamando Skywalker, que é a No Rey. episódio 9. Caraca, que sacrilégio, mano. Que heresia, né? É, saga Palpatine. É, você acabou com a saga Skywalker. É isso aí, virou a saga Palpatine. E ela podia, inclusive, no final falar Rey o quê? Rey Palpatine. Não. Só me Eu chame ia de fazer Ray. igual aquele pessoal no cinema. Ele ia falar, não, Pra mim era Ray. Just Ray. É Just Ray, cara. Eu ia bater palma, era isso. É. Just Ray. Eu não me incomodei dela ser Rey Skywalker. Isso é um outro... Para outro episódio isso aí. Falar de Rey é um outro episódio. Mas eu concordo que se fosse Just Rey também não seria ruim. É. Não seria Eu ruim. acho que, tipo, eu também não me incomodei. Não é nada assim que me faz, que merda. Não, mas é tipo, tá. Não, assim, eu já até É muito comentei. whatever. Tipo, por quê? Pra quê? Eu já Só comentei pra- isso até lá no canal também. Tipo, eu já fiz um vídeo só sobre isso também. Eu não tenho problema com ela se chamar Rey Skywalker, afinal. É porque o filme não explica isso também, mas ela foi treinada tanto com o Luke quanto com a Leia. Só que isso passa tão rápido que você não sente a Você não evolução. absorve, né? Você não sente a evolução. Não é Mas tão ela assim. passou um tempo treinando com a Leia. Né? E aí você acaba tendo. É meio parecido aí com o Anakin e o Obi-Wan. Sabe? Que eles acabam virando ali irmãos. Sim. Né? E aí a Leia, por ser uma pessoa já né, de idade Como mais se fosse uma avançada, mãe, uma mãe. O Luke é a mesma coisa, né? Ela passou um maior tempão só com o Luke naquela ilha. É tipo, né, o pai, o avô dela ali, treinando ela. Sim. Só que a gente é tudo tão rápido que você não sente. Porque exatamente, eu acho que aí entra exatamente esse problema pra mim, que é o principal dessa trilogia. Não ter sido pensada, então você não tem uma continuidade de Pois é. eventos, uma continuidade de sentimentos, de personagens, Você de não se apega, né? conexões. Você não se Então você não se apega apega a ninguém. ninguém. Mas agora... Nem ao Palpatine. Nem ao Palpatine. Nem tanto aos personagens clássicos. Né? Nem Nem se ele. apega Nem isso, tanto nem ao isso. Luke. Quer dizer, ao Han Solo eu me apeguei, cara. Quando o Han Solo morreu... É porque o Han Solo morre de uma forma muito, sei lá... brusca. Eu tava no brusca cinema e vestido cruel. de Han E Solo. cruel na naquele hora ponto. doeu. Quase rasgou. Porque o episódio 7, ele não é ruim. Ele é tipo uma... A gente tá revisitando os filmes clássicos dentro de uma roupagem Sim. nova. Todo mundo fala, é uma cópia do episódio 4. Mas Então você não pode falar que ele é ruim, porque o episódio 4 é bom. Se você for pensar assim, o episódio 6 é uma cópia do episódio 4. É, Sim. pois é. Que é Bom, mais ou menos o mesmo plano. Pra Vamos- gente fechar esse episódio, eu quero saber de cada um de vocês qual é o momento mais marcante de Palpatine pra você, Fernando. O que existe ou que ainda vai existir? O que existe? O que existe, pra mim, é a cena do teatro lá, da ópera. Aquele diálogo ali, pra mim, é maravilhoso. É ali que ele fisga o Anakin. Eu acho que ali ele mostra quem ele realmente é ali nessa corda, nesse jogo político, né? Nessa trama. Pra mim eu já coloco a cena até que eu falei aqui, da Estrela da Morte 2, ele, Luke e Vader, todo aquele diálogo, aquele momento ali da transição do Vader pra proteger o filho, dele falando dos planos dele que já está tudo encaminhado e você não tem mais chance, e aquela risada naquele ponto. Ali eu acho que foi o auge do Palpatine, pra logo depois o tapete ser puxado por debaixo dele. Né? Então, tipo, é o momento da maior glória e ao mesmo tempo é o momento que ele perde tudo. Pô, por aí. Bom, o meu momento marcante, talvez não seja o melhor momento dele de toda É o da a escada saga. rolante no frango robô. Boa, essa é muito boa. Stormtrooper. Não, mas o meu momento marcante, cara, ele é marcante por um motivo especial. É no episódio 9. Olha só, quem diria. Que isso? Quando ele joga aqueles raios pro alto
E ele Aquela cena é bonita. destrói toda... Ele desativa... o Senado. Não, no episódio 9. quando ele desativa toda a as frota naves, rebelde. Sim, Com sim. ele Ele sozinho. Um ser humano sozinho tira aquela frota de mosquitos, 1 milhão de naves, ele E sozinho. ele ainda não tava na forma Não perfeita estava dele. na forma perfeita. Por que essa cena pra mim é tão marcante? Porque desde da trilogia clássica, desde que eu era criança, eu ouço o Vader falar que o poder de destruir planetas não é nada comparado ao lado negro da força. Pô, pra mim, isso como um story building era uma coisa muito forte. Pra eu entender como o lado negro era perigoso. Só que nunca na história de Star Wars o lado negro mostrou como assim é mais poderoso do que destruir um planeta. Porque até então não vi nenhum Sith fazer nada que se comparasse ao poder de destruir um planeta. Naquele momento, quando ele mostra o poder real dele, quando ele sozinho consegue imobilizar a frota inteira com raios e etc., eu falei, não, aí, realmente o poder de destruir planetas não é nada perto do poder do lado negro. Então eu achei essa cena poderosa, né? Assim, ela pode não ser o melhor momento dele, mas é uma cena muito poderosa. E pela primeira vez alguém me mostra um argumento muito bom pra olhar pra alguma coisa do episódio 9 e falar Positivo. Eu tenho esse poder, tá? O Pará fala isso. O Pará fala que ele tem que assistir os filmes de Star Wars comigo, porque eu sempre Consigo chegar a um ponto lá do bom. que olha, enxergar alguma Assistam coisa Han boa. Solo comigo que vocês vão amar o filme, né? Bom, Fernando, eu queria agradecer demais a sua participação aqui no Rogue Squadron. Fala um pouquinho do seu canal, Rebelião Rebelde. Primeiro eu queria... Rebelião Estelar, desculpa. Rebelião Rebelde, assim, é o canal Pleonasmos. Rebel Rebels. Canal pleonástico. Vamos lá. Primeiro eu quero agradecer o convite. É uma honra. Eu acompanho desde o primeiro podcast, né? Então tá aqui, tá sendo especial demais. O canal Rebelião Estelar, né? Eu brinco, é o canal, é o caçula da internet brasileira, porque é um canal que começou há 7 ou 8 meses atrás. Estamos crescendo bastante. Então, para quem quiser conhecer, YouTube /Rebelião Estelar, Rebelial Estelar, né? Sem acento. Tudo sem acento. Instagram, Rebelião Estelar. E o TikTok, que tá largado as traças lá, é Rebelião Estelar também. Eu não consigo me acostumar com o TikTok de jeito nenhum, gente. Estamos lá no TikTok também. Também, estamos lá. Tá lá, né? Tá Jogou lá. uns cortes lá, mas eu ainda não me acostumei também. Muito bem. Voltorotti, quer deixar algum recado? Bom, estamos aqui mais uma vez. Sigam a gente, Rogue Squadron, em todas as redes. Me sigam, Carlos Voltor, e na Twitch Voltorama, fazendo lives aí diárias. E você, Henrique, quer deixar algum recado? Não. Não? É isso aí. Então... Quero que vocês sigam e ouçam os nossos episódios anteriores. A gente tem episódios muito legais. Quem está chegando a gente agora, né, tá ouvindo pela primeira vez, sigam aí. A gente ainda está na 2ª temporada, então dá tempo de correr atrás do prejuízo. Frisando que lá no Spotify tem aquela caixinha de perguntas do Esquadrão Responde. Mandem suas perguntas para nós e a gente vai pensar com carinho se a gente quer responder ou não. Exatamente. E mais uma vez agradecer aqui a Multi Studios, a Multiplan, por nos ceder o espaço, e estamos aqui para fazer o melhor conteúdo. Ou, na verdade, o pior conteúdo de Star Wars. Isso é você que decide. Para vocês. Beleza, galera? Um beijo, um abraço e daqui a 15 dias tem episódio novo. Fica ligado aí. Isso Valeu. aqui é o Rogue Squadron. What a piece of junk! What a piece of junk.